Fala galera, boa noite. Aqui estamos na Noite de Jogos, eu sou o André Souza. Sou o Reino Sá. Sou o João Legal. Daniel Braga. E vamos começar agora falando sobre um jogo diferente. Terraforming Mars. Nós estamos em 2147. O jogo se passa numa situação de superpopulação na Terra e o governo mundial envia corporações para transformarem o planeta Marte para ficar habitável. É um jogo que foi lançado no ano passado, lá na Feira de Essen, como nós estivemos. Buscamos esse jogo para comprar lá e tem sido muito comentado, né? Uma hype muito grande em torno do jogo, mas infelizmente a gente não conseguiu trazer na ocasião, já tinha sido esgotado. Tivemos a oportunidade de ver ele sendo jogado ali, chamou a atenção, né? Os componentes são lindíssimos, você pode ter visto, por exemplo, a torre, está tudo ótimo, pega lá no Derrube. E eu fiquei empolgadíssimo, porque é uma temática que eu gosto muito. Ele fala de Marte, de ficção científica, eu adoro jogos de ficção científica. Eu já tinha comprado um outro do Bruno Catala, o Red Planet, né, o Mission Red Planet, e lá estava também em exposição o Force Martians, que é um jogo interessante. E esse eu fico muito à vontade de tentar, e fiquei frustrado, porque a Feira de Essen começava já no primeiro dia, antes de meio-dia, 2 horas depois de abrir a feira, o jogo estava completamente esgotado. E aí, obviamente, essas coisas já fazem com que você fique ainda mais desejoso de conhecer. E encontrei uma pessoa que trouxe para mim, nos Estados Unidos, viveu muitas aventuras, teve que nadar, atravessar o Rio Grande, passar por baixo do muro do Trump, né, pelo México, com a caixa embaixo do braço, tem o Luiz Camões, mas o jogo está aqui, né, e estamos muito empolgados para começar a jogar. É um jogo da Stronghold Games, né? É um jogo do game design do Jacob Frazelius, né? Essa brincadeira aqui. O nome impronunciável, Jacob é alguma coisa, mas o jogo parece ser interessante, com mecânicas bem interessantes. Vamos ver como é que vai ser a jogabilidade dele. Afinal, 2016, o ano de Marte na Terra, o ano de Terra e Marte, alguma coisa dessa, né? Marte estava na moda, né? Vamos dar uma olhada nas regras e daqui a pouquinho a gente diz o que a gente achou. Bom, gente, a gente está aqui para aprender o Terraforming Mars, que é um jogo no qual os jogadores representam empresas que estão tentando transformar Marte num planeta habitável similar à Terra. O objetivo do jogo, a gente vai verificar por essa barra aqui, lateral, do lado do tabuleiro, que são os TRs, que também vão representar durante o jogo a quantidade de dinheiro que você produz. Cada um tem uma cor e o jogo termina quando os 3 pontos chegarem nos seus máximos, que é o oxigênio, que começa em 0% e chega a 14%, a temperatura, que começa em menos 30 graus e chega a 8 positivo, e os 9 tiles de oceano forem colocados no tabuleiro. Os tiles de oceano têm locais específicos, que são um pouco mais azulados, que eles só podem ser colocados nesses locais. A sua empresa, ela vai lhe dar uma quantidade de créditos e uma quantidade de cartas iniciais, e ela é representada por esse pequeno componente aqui, no qual você marca todas as suas produções. As produções são de mega crédito, que é o dinheiro do jogo. Você tem também a produção de aço, você tem a produção de titânio, a produção de vegetação, de energia e de calor que você gera. Com esses 6 atributos, você vai, através dos projetos dentro do jogo, colocando essas cartas na mesa e fazendo a sua empresa ser efetiva e começar a terraformação. As cartas vêm em 3 tipos, que são as vermelhas, elas acontecem e saem do jogo. As verdes, que são projetos que são fixos, mas eles só vão ser contabilizados eventualmente no final do jogo. E as azuis, que representam ações que a sua empresa começa a poder ter durante o jogo. Em todo round, você vai comprar cartas, as quais você pode ficar com elas ou não. As que você resolver ficar, você tem que pagar 3 mega créditos por cada projeto. Depois disso, você vai poder começar a fazer as ações, que podem ser 1, 2 ou e passar para o amigo do lado, para que todos tenham essa possibilidade. Volta você e você pode novamente ter 1, 2 ações,
até que todos passem realmente e não possam fazer nada. As ações são colocar um projeto na mesa, isso é uma ação. Usar uma ação de uma carta que você tenha. Utilizar dos projetos standard que o próprio tabuleiro deixa aberto a todos. Criar uma milestone, só 3 jogadores vão poder durante o jogo todo. E criar prêmios aos quais, isso é basicamente uma aposta, todos os jogadores vão poder participar ao final do jogo. Bom, gente, vocês viram as regras, nós jogamos mais uma partida, agora com as regras avançadas, já tínhamos experimentado, né, antes as regras básicas, aprendemos um pouco mais sobre como era o jogo, né? O que vocês acharam? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que agradecer ao Jones, que o Jones foi o cara que pegou as regras e deu uma elucidada maior pra gente. Então, Jones, valeu, muito obrigado por ter nos ajudado. Eu acho que com as regras avançadas o jogo ganhou uma outra dinâmica. As regras básicas seriam boas, que na verdade o que muda são as empresas, né, que ficam. Você tem uma empresa para cada um, isso dá uma pegada completamente única no jogo, direciona as suas ações, e as cartas avançadas também são poderosas. Faz interagir muito mais, né? Os jogadores interagem muito mais por conta dessas cartas avançadas. Teve um momento hilário que eu hackeei a empresa do André, passei a ganhar o dinheiro dele. Isso eu acho que deu um gosto maior aí no jogo, deu mais interação, mais dinâmica. Mas de fato nós temos percebido que se faz muito mais ações do que a gente imaginava, também cresceu aí o interesse. Praticamente não sentiu downtime. Foram várias horas de jogo, mas não achei que apesar de existir, né? A questão decisória do jogo é importante, mas realmente, como ele falou, a interação acho que gera o gosto pelo jogo. O jogo começa a ficar muito interessante. Eu acho bem legal. Da primeira vez que nós jogamos, eu achei um jogo insuportável, né? Muito ruim, e fiquei profundamente decepcionado, né? Estou até pensando em vender o jogo, mas jogamos com as regras erradas. Nós jogamos, cada um só jogava uma única ação. E então temos que agradecer reiteradamente ao Jones, porque um jogo que era insuportável se tornou um jogo muito interessante, muito legal, e eu fui convencido de que é um jogo interessante. O próprio Jones, apesar do agradecimento, vai ficar triste, né, porque provavelmente ele era o cara que estava na fila para comprar o jogo e agora não está mais à venda. Adorei o jogo, acho que os componentes têm grande qualidade. Infelizmente, né, fica a sugestão aí para... Vende na Amazon, vende na Jones Amazon. na Amazon, você compra. Fica a sugestão aí para Stronghold, né, que provavelmente vai vender, deve ser provavelmente um dos jogos mais vendidos esse ano, para fazer os componentes, principalmente o playmat, com a qualidade do Scythe, né, de preferência com papel Paraná, em 2 níveis vazado, para aqueles cubinhos não saírem, porque se cair um cubinho em cima, se der metade de um terremoto, se tremer, se tiver uma criança por perto, o negócio se descontrola e você perde completamente o controle daquilo. Então vale a pena melhorar um pouco a qualidade do playmat. Eu discordo. Eu acho que basta, a gente tem muito jogo nesse padrão. Se você tem o Through the Ages, que foi agora repaginado, continua um jogo caro, um jogo bem produzido, e tem um playmat mesmo básico com os cubinhos que, infelizmente, se você realmente for descuidado, os cubos vão escapar. São cubinhos muito pequenos e aí você vai perder toda a marcação do que você está produzindo, dos recursos que você acumulou e tudo mais. Mas o custo para você fazer esse desnível, eu acho que o jogo ia ficar muito mais caro do que ele precisa ser. Ele não é um jogo para... Eu não consigo imaginar daqui a 10 anos jogando esse jogo. Eu acho que é um jogo sim que agora vai fazer muito sucesso. Arrebentou, eles acabaram, esgotaram em 3 meses, menos até, todo o estoque deles. Agora esse mês é que eles estão relançando, né, fazendo a segunda impressão. O dono da Stronghold Games diz que está fazendo a maior reimpressão que ele já fez na vida dele de um jogo para poder suprir. Eu acho que... Eu realmente acho que a arte é impecável, com exceção talvez das cartas com fotos. Eu acho isso um pouco estranho. Eu achei interessante a ideia de que as cartas elas representam patentes que, uma vez que você baixa pagando o custo, viram projetos, né? Inclusive a venda das patentes. Então, nesse sentido, ele tem uma temática forte, né?
Jogar com ele é mais divertido ainda, porque quando ele vai te sacanear, ele baixa uma carta dizendo: gente, agora um terremoto, agora vem um asteroide, agora vai acontecer um rio de lava. Tinha muito fogo nas cartas. E apareciam sempre umas biologias interessantes, então tem uma imersão interessante em que você efetivamente se sente, se você tiver uma mentalidade RPGística, fazendo a terraformação de Marte em várias gerações, né, que aquilo vai modificando. E aí Marte vai ficando com uma cara, né? O mapa vai ficando com uma cara mais verde, com os oceanos, vai aumentando a temperatura, então é bem temático nesse sentido. Mas eu tenho uma crítica, que foi uma coisa que me incomodou e que me incomoda em geral, que são jogos de carta que tem o texto escrito na carta e que você tem que ler o texto todas as vezes. Para fora o fato de que o jogo está em inglês, então isso afastaria uma parte dos jogadores que talvez não tenham inglês tão bom, isso gera uma curva de aprendizado muito grande. Né? Tem independência de idioma. Isso obviamente tem. Claro que isso facilita, né? Tem vários jogos importados que você não tem problema nenhum, você pode jogar com qualquer um, até com crianças ou pessoas que não conhecem o idioma, e o fato de você ter o texto na carta gera uma barreira de entrada. Na verdade, na segunda vez que a gente jogou agora com as regras certas, essas barreiras de entrada foram menores, eu já tinha uma curva de aprendizado, a gente jogou com muito mais velocidade, praticamente não houve espera, e esse é um grupo que tende a jogar um pouco mais lentamente, mas quase não houve AP, né? Quase não houve muito tempo esperando que o colega decidisse o que ia fazer. Nós jogamos em mais ou menos 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, e senti que foi um jogo muito ágil. Eu fiquei muito curioso, podemos pedir de repente aos nossos espectadores aí que relatem a experiência, quem já jogou, como é que foi. Eu fiquei muito curioso com essa questão do mapa, ele me pareceu que ao final do jogo ainda estava muito vazio, ainda havia muito espaço para construir. Não sei se isso varia muito nas partidas diferentes, os jogadores investem em estratégias diferentes, ajudam a colonizar mais rápido o mapa. Eu tive a sensação de que de repente ainda cabia mais coisa ali. Jogamos uma única vez a sério, né? Então, você, se tiver jogado, gosta do jogo, dê sua opinião também, relate o seu jogo, como é que foi. Mais ou menos metade pra da gente. Mas a gente pode pensar também que 3 de nós colocaram bastante coisa. E no caso, o Daniel, por exemplo, tinha 4, 5. Vale ressaltar que nós jogamos com 5 pessoas, o Jorge, nosso amigo aqui, convidado da noite para curtir com a gente aqui. Foram 5 jogadores, talvez por isso mais tempo ainda jogando. Eu acho que mais ou menos metade do mapa foi preenchido, mas você ficou em segundo lugar com uma única cidade no tabuleiro. Então eu acho que, não sei, me parece que da primeira vez que nós jogamos o mapa ficou quase tão preenchido ou até mais preenchido que hoje. Agora uma observação em relação à questão do texto. O texto ele é muito importante, ao meu ver pelo menos, para ensinar a pessoa o que significa iconografia. Mas se você aprende a iconografia em algum momento, você não precisa mais ler o texto. É verdade. Na verdade, todo o texto que diz, e realmente são textos encorpados para poder explicar a regra nos mínimos detalhes daquilo que, na verdade, se você souber que aquele ícone significa aumentar a produção, você não precisa ler mais aquilo. Se você sabe que aquele ícone naquele canto da carta significa um critério para você poder usar aquela carta, você não precisa ler lá embaixo entre parênteses que é necessário aquele recurso produzido para você conseguir. Basta uma pessoa que fala inglês e outros 4 que não necessariamente falam inglês podem jogar, e jogando na segunda vez já vão fazer sem precisar ler texto nenhum, porque as cartas elas são muito interessantes. Vale a pena depois você, se quiser mostrar uma carta especial, né? Ou algumas cartas, né? Dar um close nas cartas, que a iconografia é muito detalhada. Verdade. A gente pode dar uma olhada nisso. Bom, é isso. Vocês têm mais alguma observação? Em relação aos componentes, você quer falar? O ponto que me incomodou realmente foi aos componentes metálicos, que para mim foi difícil de pegar. De vez em quando eles escapam na mão, mas é besteira, é um detalhe. Dourado, prateado, Fofo. São bonitos, mas são escorregadios, são bem pequenos, né? Principalmente os cubos mais baratos, né? Os de 1, de mega crédito. Uma coisa que me agradou muito foi todos os projetos estão muito ligados também, estão muito aderentes. Isso é impressionante. O jogo é muito Porque uma hora que eu estava colocando gases lá, um tipo de gás lá, o Ed já tinha desenvolvido uns fungos que faziam os mesmos Você estava gases. sentado do seu lado, estava soltando gás. Exatamente, foi uma coisa de doido, foi uma loucura de gás esse jogo. Enfim, eu com certeza dou, né, 2 do thumbs up, né? Eu aprovo, achei o jogo fantástico, jogaria de novo, assim que a gente ficou 0 de novo, eu aprovo. É muito legal, gostei. Não tenho certeza se ele de fato
é merecedor de desbancar os clássicos que passaram décadas nos primeiros lugares do ranking do BGG e de repente um aventureiro chega e está tomando lugar de Agrícola em Porto Rico. Eu não sei se isso é válido ou não, mas é um jogo que tem muito mérito, sim. A sua legião de fãs, ela tem razão de comemorar bastante esse jogo. Acho que sobretudo a expectativa, né? Da primeira vez que eu joguei não foi uma experiência legal e essa segunda vez ele... mas vale apostar, né? Foi jogar de novo, fui quase coagido, na verdade, né? Jogar de novo e, obviamente, a característica que faz com que o jogo seja ainda mais incrível foi o fato de que eu ganhei a partida, então, obviamente, né? Thumbs up. Então é isso. Deixa um comentário, como eles falaram, vamos ver o que vocês acham do jogo e se vocês gostaram aqui do nosso review, curtam o nosso vídeo, compartilhem e se inscrevam que vai ter mais review, ok? Valeu! Valeu, gente!